reforçar aqui que esse processo todo é feito pelo advogado, né? Então, é claro, o cliente tem que ceder as informações, mas são vários passos aqui que o advogado de fato que conduz, né? Então, é importante, é necessário, é obrigatório ter um advogado para conduzir esse processo. E aí o Uhum. trabalho do cliente é, de fato, ter a renda, comprovar a renda, dar subsídio para o advogado, dar entrada nas petições, ele representa você nas petições, enfim. Apesar de ser um passo a passo que ouvindo assim parece que é muito custoso e difícil, né, para quem não tem de maneira recorrente fazendo, não faz isso sempre, né? Então é um negócio que pode ser Uhum. um pouco difícil, mas o advogado que conduz. E outro ponto que É. eu acho que seria legal, aqui já tem até uma dúvida, a gente já te responde, Mauro, seria legal ter as principais diferenças do EB5 para outros vistos, por exemplo, como o de turismo, B1, B2, né, turismo e negócios, ou outros vistos que são mais o E2, né, que enfim, quem tem cidadania europeia consegue ali usar, enfim, tem algumas limitações, L1 de trabalho, enfim, de estudante, enfim, acho que seria legal você trazer, quando possível, Boa ideia. a diferença, porque o Uhum. EB5 eu acho que tem, acho não, com certeza tem umas vantagens frente a outros vistos muito benéficos, inclusive também seria legal falar sobre a possibilidade, não sei se você vai falar no decorrer da apresentação, da possibilidade de você mudar para os Estados Unidos de fato num prazo muito mais curto do que qualquer outro visto que se tenha de residência, né, nos Estados Unidos. Uhum. Exatamente. Bom ponto, Wagner. Então, o EB5 ele é um visto de imigrante por investimento, né? Existe um outro tipo de visto que algumas pessoas conhecem por ter passaporte europeu ou japonês, que é o visto E2. Esse é um visto de residência temporária, ele não é um visto de residência permanente. Então, o que que acontece? No E2, algumas pessoas fazem um investimento muito menor do que US$ 800.000, mas ele é um visto onde a pessoa é um visto de empreendedor. Então, a pessoa tem que abrir uma empresa nos Estados Unidos, geralmente é uma franquia, e ele tem que fazer a gestão dessa franquia. Esse visto ele tem que ser renovado dependendo do aceite do Departamento de Imigração a cada 1 ano ou a cada 2 anos, e a pessoa tem que comprovar que ela tem um certo número de empregados, que a empresa dá lucro e que ela trabalha realmente naquela empresa ou naquela franquia e que ela mora na mesma cidade ou na mesma região onde o negócio foi estabelecido, tá? E esse, por não ser um visto de imigrante, ele não leva ao green card. Então, é, quando a empresa fechar ou quando a empresa parar de dar lucro ou quando o número de funcionários cair abaixo de um certo limite, a família precisa sair dos Estados Unidos. E quando os filhos atingirem 21 anos de idade, eles pedem o direito à residência temporária nos Estados Unidos e eles precisam voltar para o país de origem. Tá? Eles precisam sair dos Estados Unidos. Então, essa é a grande diferença entre o EB5 e o E2. Existe também um L1, que é um visto de trabalho, onde é necessário ter uma empresa para patrocinar o processo, né? Ele é um pouco mais demorado e ele precisa, né, de uma empresa e ele fica vinculado à empresa. Então, a pessoa não consegue trabalhar em alguma outra coisa, ou em uma consultoria, ou abrir um próprio negócio, porque esse visto vai estar vinculado àquela empresa, então ela não pode quebrar essa ligação ou fazer algum outro tipo de atividade remunerada nos Estados Unidos, e isso pode afetar a veracidade daquele visto, tá? E existe o visto B1, B2, que é o visto de turismo e de negócios, né, para negócios temporários, reuniões, etc. E ele tem um limite nos Estados Unidos de estadia aí que fica entre 90 e 180 dias. E esse é um visto que funciona para as pessoas que vão de vez em quando para os Estados Unidos, mas quando o viajante, né, começa a ir demais para reuniões, isso pode gerar algum problema e pode, eventualmente, essa pessoa pode ser barrada de entrar nos Estados Unidos porque o officer, né, o policial ali de imigração na fronteira, ele pode julgar, baseado, né, na frequência e, né, na, no tempo de estadia da pessoa, que essa pessoa está trabalhando ou está começando algum trabalho sem ter um visto específico, tá? Então tem que ser bastante cuidado
tem que ter bastante cuidado com isso. E tem os outros vistos de F1 e J1, que são vistos para estudo, né? Então, esses vistos são válidos enquanto a pessoa está estudando. Alguns deles dão direito a fazer um estágio e a trabalhar 1, 2 ou 3 anos após o fim da faculdade, mas isso também tem esse limite e a pessoa fica limitada a depois trabalhar para alguma empresa que queira patrocinar esse tipo de visto, né? E as empresas também, elas precisam entender que aquela pessoa, quando o visto terminar, se a empresa não conseguir algum outro visto, ela vai perder aquele funcionário, porque o funcionário vai precisar voltar para o país de origem, né? Então tem esse porém do visto de estudante. Então, as vantagens do visto EB5 com relação a esses vistos é que é, ele permite que a pessoa trabalhe para qualquer empresa, ou que ela seja uma consultora, ou que ela seja um profissional liberal, ou tenha a sua própria empresa sem depender de patrocínio de alguma empresa ou de alguma entidade, tá? E algumas pessoas usavam o E2 como uma ponte para mudar logo para os Estados Unidos e depois começaram o EB5. Então, várias pessoas fizeram isso, e isso era possível para as pessoas que tinham passaporte italiano, alemão, japonês e de várias outras nacionalidades. O passaporte brasileiro não permite que o visto E2 seja obtido com o passaporte brasileiro. Mas isso não precisa mais ser feito por duas razões. Bom, uma é um impedimento em que o visto E2 agora ele exige que a pessoa more pelo menos 3 anos no país de origem daquele passaporte antes de aplicar para o E2. Então, por exemplo, uma família que tem um passaporte italiano, ela precisaria morar na Itália por 3 anos para depois aplicar da Itália para o visto E2 para ser aceita nos Estados Unidos. E a outra mudança foi uma mudança super positiva que aconteceu ano retrasado, é que aqui nesse ponto no canto inferior direito, é uma novidade que foi feita na reforma de 2022, onde o ajuste de status, que é um processo que já existia para outros vistos de trabalho de longo prazo, ele agora é aceito também para o EB5. O que significa isso? O Adjustment of Status ele é um ajuste de status de não imigrante para imigrante. Então, uma pessoa que está com um desses outros vistos que eu mencionei, de estudante ou de trabalho temporário ou de au pair, ele pode fazer essa mudança para o EB5 e ficar permanentemente nos Estados Unidos. O que isso trouxe de vantagem, além, né, de não precisar mais fazer esse processo de E2 para quem tinha essa possibilidade, é que a pessoa consegue mudar para os Estados Unidos, né, com um visto de estudante ou algum visto de curto prazo, e lá nos Estados Unidos fazer esse ajuste de status. Então, se a pessoa quiser mudar para os Estados Unidos, né, em 1 ou 2 meses, ela pode fazer isso e começar o EB5 de lá. Algumas pessoas já estão fazendo isso desde a aprovação dessas mudanças e, morando nos Estados Unidos, elas já começam o EB5, né, com esse ajuste de status, e em cerca de 3 ou 6 meses, ela recebe um documento chamado Employment Authorization Document, ou EAD, e com esse Employment Authorization Document ela pode trabalhar em qualquer empresa, né? Então, por exemplo, estudantes universitários que já recebem esse EAD, eles podem fazer estágio em qualquer empresa, podem trabalhar full-time em qualquer empresa e não precisam depender daquela condição de trabalhar usando o visto de estudante. E também, depois de mais alguns meses, cerca de 3 a 6 meses, cada membro da família também vai receber uma Travel Authorization, um documento que permite que ela entre e saia dos Estados Unidos quantas vezes quiser. Então, isso também traz uma flexibilidade bem grande. Então, basicamente, esses são os dois principais benefícios, né, de ter um green card, de poder trabalhar ou ficar nos Estados Unidos sem o patrocínio de uma empresa, né, e também poder entrar e sair quantas vezes quiser. O que o Green Card vai adicionar, né, quando ele ficar pronto para essas pessoas que fazem a petição já de dentro dos Estados Unidos, é que quando o Green Card chega, ou quando a pessoa entra nos Estados Unidos com o visto EB5, né, se ela começou o processo aqui do Brasil, nesse momento começam a contar os 5 anos para que a pessoa possa fazer a aplicação para a cidadania americana. Tá? Então, uma pessoa que está morando nos Estados Unidos com o Green Card, obtido através de EB5, depois de 5 anos,
morando pelo menos ali 6 meses, geralmente, dentro do território americano, ela pode fazer aplicação para cidadania americana. O que é um processo super fácil, rápido, porque os Estados Unidos já vai ter feito a maior parte da seleção aí no processo do Green Card, tá? Outra vantagem desse ajuste de status é que não tem mais aquele risco, né, no caso comparando com o visto E2, dos filhos perderem o status de residente nos Estados Unidos, porque eles também, cada um vão estar recebendo o Green Card temporário. E o Green Card ele pode ser patrocinado por uma pessoa que não vai estar fazendo a mudança para os Estados Unidos. Então, por exemplo, uma família que não quer fazer a mudança da família dos pais, né, para os Estados Unidos, elas podem patrocinar um filho ou uma filha para mudar para os Estados Unidos sozinho. Geralmente isso acontece muito com famílias que patrocinam os filhos que já começaram a fazer faculdade nos Estados Unidos, ou eles já começam a fazer o processo mesmo antes dele ser admitido na faculdade, para já ter o green card pronto mais rapidamente antes do filho chegar no final da faculdade. Então, esses são detalhes importantes para se considerar.